Na madrugada do dia 22 de janeiro de 2025, uma tragédia abalou a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Gabriela dos Santos de Souza, filha de Flor de Lis dos Santos de Souza, ex-deputada federal e pastora condenada pelo assassinato de seu marido, Anderson do Carmo, foi encontrada morta. Ela, que tinha 25 anos, foi levada a uma unidade de pronto atendimento UPA do bairro, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos. Desde o momento em que a notícia da morte de Gabriela chegou ao conhecimento público, o caso tem gerado uma série de teorias conspiratórias, levantando questões sobre a real motivação por trás do assassinato. A polícia, por sua vez, investiga o caso como feminicídio, com base em áudios de ameaças feitas pelo companheiro de Gabriela. Mas à medida que as investigações seguem seu curso, uma rede de especulações e desconfianças começa a se formar. Para muitos, a morte de Gabriela não é um simples crime doméstico, mas sim parte de uma trama muito mais profunda. Alguns acreditam que a ex-deputada Flor de Lis, que cumpre pena de prisão por sua condenação no caso do assassinato de Anderson, poderia ter orquestrado a morte da filha, para evitar que segredos do passado fossem revelados. A ideia de que Gabriela poderia ter sido uma testemunha incômoda no caso do marido de Flor, de Lis ganha força, já que ela havia deposto a favor da mãe no julgamento. Para esses teóricos da conspiração, a morte de Gabriela seria uma forma de silenciar a filha e impedir que qualquer informação comprometedora sobre Flor de Lis viesse à tona. Essa teoria é alimentada pela imagem pública da ex-deputada, que, para muitos, continua manipulando as circunstâncias a seu favor, seja com o apoio de familiares ou de aliados estratégicos. Outro grupo acredita que a morte de Gabriela está intimamente ligada ao contexto de violência doméstica que ela vivia com o companheiro. Áudios vazados de conversas entre o casal indicam que Gabriela havia sido ameaçada repetidamente, e esse histórico de abusos parece ser a chave para entender o que aconteceu naquela noite. Para essas pessoas, o feminicídio é o resultado direto de um relacionamento marcado pela violência. Gabriela, que supostamente já havia denunciado abusos em redes sociais, estava, segundo essa versão, tentando se desvincular de uma relação que se tornara cada vez mais tóxica e perigosa. A ameaça de morte, que parecia ser algo constante, culminou no trágico desfecho. No entanto, essas mesmas pessoas se questionam se a polícia está investigando o suficiente ou se há algo mais sinistro em jogo. Dentro dessa teia de suspeitas, outra teoria ganha terreno: a ideia de que o assassinato de Gabriela pode ter sido uma vingança. Como parte de um plano maior, alguns acreditam que a morte de Gabriela tenha sido uma resposta a toda a situação envolvendo Flor de Lis e a condenação pelo assassinato de Anderson do Carmo. Gabriela, que sempre teve uma relação ambígua com a mãe, foi uma das principais defensoras de Flor de Lis durante o julgamento, mas muitos questionam o quanto ela sabia sobre os bastidores do crime. A vingança, nesse caso, não seria contra Gabriela em si, mas sim uma reação aos processos legais e às acusações que Flor de Lis enfrentou. Para esses teóricos, a morte de Gabriela seria uma maneira de enviar uma mensagem, algo que envolve mais do que simples desentendimentos familiares. Ainda há aqueles que acreditam que o caso está sendo usado como uma cortina de fumaça para encobrir algo ainda maior. Em um cenário em que nada é o que parece, especula-se que a morte de Gabriela possa ser parte de uma trama que envolve disputas internas, manobras políticas ou até mesmo algo relacionado à luta por poder dentro da própria família. A teoria de que Gabriela teria sido eliminada para desviar a atenção de outros conflitos familiares ou legais ganhou força nas redes sociais, com as pessoas apontando que as circunstâncias em que a morte ocorreu parecem demasiado convenientes para ser apenas uma coincidência. Flor de Lis, por sua vez, não está alheia à repercussão do caso. Desde o anúncio da morte de Gabriela, ela pediu permissão à justiça para comparecer ao funeral da filha, criando um novo foco de discussão. Para muitos, a autorização para que ela vá ao velório se tornaria um espetáculo mediático, uma forma de recuperar sua imagem pública e se colocar como vítima em uma história de tragédia pessoal. Para outros, Flor de Lis tem sido uma peça central em um jogo de manipulação, e sua presença em um momento como esse poderia ser vista como uma tentativa de controlar a narrativa em torno da morte de Gabriela.
E enquanto ela luta para conseguir a autorização da justiça, surgem perguntas sobre como essa situação poderia ser usada para fortalecer sua posição. No centro desse drama familiar, as autoridades continuam sua investigação, sem descartar nenhuma linha de apuração, mas sem confirmar as suspeitas que circulam nas ruas e nas redes sociais. A polícia, até agora, foca no caráter violento das conversas entre Gabriela e seu companheiro, mas as teorias conspiratórias persistem, alimentadas pela falta de respostas definitivas. As mensagens de áudio, por exemplo, continuam sendo uma peça fundamental nas investigações, mas é possível que o conteúdo real desses áudios revele mais do que apenas ameaças de um homem possessivo. Para muitos, essas gravações poderiam ser a chave para desatar o nó de uma trama maior. Com base no que foi revelado até agora, a causa da morte de Gabriela dos Santos de Souza, uma parada cardiorrespiratória súbita, levanta uma série de suposições médicas e possíveis explicações. Embora o diagnóstico inicial indique esse tipo de falecimento, que é uma parada no funcionamento do coração e respiração, há várias variáveis a considerar. A parada cardiorrespiratória súbita, em termos médicos, pode ocorrer devido a uma série de fatores. Entre as causas mais comuns estão problemas cardíacos pré-existentes, como arritmias ou infarto do miocárdio, mas também pode ser resultado de fatores externos, como estresse extremo ou uso de substâncias que afetam o sistema cardiovascular. Considerando o contexto em que Gabriela estava inserida, com um relacionamento marcado por abusos e ameaças, é plausível que o estresse psicológico intenso tenha sido um fator significativo. O estresse emocional pode, sim, desencadear respostas físicas severas no corpo, especialmente se a pessoa já tiver algum problema de saúde não diagnosticado. Além disso, crises de pânico ou até mesmo uma reação emocional muito forte a um trauma psicológico podem agravar essa situação. Outro ponto a ser investigado é a possibilidade de envenenamento. Embora esse cenário seja mais raro, substâncias tóxicas no organismo, ingeridas ou inaladas, poderiam levar a uma falha nos sistemas respiratório e circulatório. Mas, até o momento, não há confirmações de que esse tenha sido o caso. A combinação de fatores emocionais extremos, como a pressão psicológica de viver em um relacionamento abusivo e de ser testemunha no assassinato de seu pai, pode ter desencadeado um evento tão fatal. No entanto, para uma análise mais precisa, seria necessário realizar exames toxicológicos e cardiovasculares mais detalhados, além de um exame mais aprofundado da saúde física de Gabriela, que até o momento parece não ter sido completamente investigada. Por ora, as informações ainda são insuficientes para determinar exatamente o que causou a parada cardiorrespiratória de Gabriela.